Fim de semana, Reino Unido, Austrália e Canadá reconheceram formalmente o Estado da Palestina. É uma mudança considerada histórica e inclui os 3 países em uma lista de 140 nações que já haviam oficializado o reconhecimento, entre elas países importantes como Espanha, Noruega e Brasil. Nas Nações Unidas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, vai participar por videoconferência, uma vez que teve o visto negado pelos Estados Unidos. O aval foi dado pela própria ONU e para o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, que a gente ouve novamente, porque quando a gente ouve o Trevisan temos que espremer tudo que podemos, que afinal de contas é um grande papo, né? Sempre, Nossa sempre, Senhora. sempre. E o ouvinte gosta muito. Enfim, é um aval que tem bastante significado. Chamar o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, a voz mais serena naquele contexto para defender os palestinos. Chamar para que ele venha, mesmo com Trump dizendo que ele não pode sequer entrar em Nova York, que já é uma situação muito delicada, porque na formação da ONU, a entrada em Nova York para isso era garantida. Trump desrespeitou essa regra. Tudo bem, vamos usar a tecnologia, você chama para uma discussão remota. Já é um grande avanço. Aliás, o Abbas teve o visto negado, como muita gente tem tido vistos negados, né? A quantidade de vistos emitidos para brasileiros despencou. Despencou a procura também. Teve gente que desistiu simplesmente de viajar aos Estados Unidos. A gente falava na sexta-feira do Padilha, né? Do ministro da Saúde. O pessoal do fim de semana, obviamente, já comentou, mas o Padilha desistiu de passar por aquele constrangimento de ter que ficar confinado a 5 quadras de Nova York, como se fosse um prisioneiro, sem poder nem passear pela cidade. E isso deve piorar, né? Porque agora Donald Trump quer cobrar uma taxa de $100 mil pro chamado visto você viu isso? Visto de trabalho qualificado. $100 mil por cabeça. Lembrando que o visto não é uma garantia total de que você conseguirá entrar no país, mas eu dei uma devagada aqui sobre o assunto Palestina. A partir de hoje, a Arábia Saudita e França vão presidir reuniões sobre a chamada solução de 2 estados. É uma alternativa discutida há décadas que prevê a coexistência pacífica de israelenses e palestinos, cada um nos seus territórios. Nossa, mas eu fico imaginando o tamanho da cabeça inchada e pesada da nossa comitiva brasileira, porque é muito assunto, né, para se resolver. Tem essa questão do tarifaço, tem o filho do ex-presidente que tá lá nos Estados Unidos. Verdade. Será que, né, vai... Ontem, na chegada do presidente Lula, a casa do embaixador que o recebeu, ele vai ficar hospedado nessa casa, tinha manifestante lá, que, enfim, gritou palavras de ordem, eu adoro esse termo. Mas, enfim, que teve manifestação ali na chegada do presidente Lula e nem toda manifestação foi favorável ao presidente. Sim. Então, é muito assunto e incluindo aqui também a questão da Palestina. E lembrando que ao longo dos últimos anos, todos os presidentes, à exceção de Jair Bolsonaro, todos os presidentes brasileiros defendiam a criação de um Estado palestino. Eu me lembro muito dos discursos da Dilma na Assembleia Geral da ONU e ela sempre colocava a questão da Palestina com um destaque. Ela dava muito peso para essa questão e sempre foi uma causa brasileira. Então, sem dúvida, a gente pode esperar um bom trecho ali do discurso do presidente Lula falando sobre esse assunto. E você sabe que geralmente o americano não dá muita pelota, né, para o discurso do presidente brasileiro, porque afinal de contas todos os presidentes vão discursar e há alguns ali que interessam de acordo com as circunstâncias do momento. Por exemplo, Vladimir Putin, num momento como esses, um Volodymyr Zelensky, né, um Netanyahu, todo mundo fica muito de olho no que vai ser falado. China, sempre. Mas geralmente o discurso do Brasil passa despercebido. E por que o Brasil abre? Por causa do Oswaldo Aranha, né, que antes de seguir a carreira de filé, participou... Desculpa. Teve um papel fundamental na criação. Ai, Megali! A gente está falando de Assembleia Geral da ONU, Que ele me... questão palestina. Teve um papel fundamental na criação das Nações Unidas e da assinatura do acordo que estabeleceu a criação do Estado de Israel. E por isso o Brasil tem esse privilégio de abrir a Assembleia Geral. Mas o que eu queria dizer é que geralmente, né, eles não dão muita atenção. Eles começam a cobrir mesmo na hora que fala o presidente americano. Mas há exceções. Em 2013, neste ano certamente eles vão acompanhar com muito cuidado o que o Lula tem a dizer. Quando o Lula assumiu a presidência também,
porque havia lá o mito do presidente operário, né? O Lula gerava muita curiosidade, né? Ele chegou lá, foi eleito democraticamente, gerava muita curiosidade. E em 2013, vocês vão se lembrar do escândalo de espionagem do governo americano que incluiu a presidente Dilma Rousseff. E nessa época eu estava morando lá, eu morava num apartamentinho no Brooklyn, que tinha um zelador que era, pensa no negro do Brooklyn, né? Daquele jeitão lá, de nova-iorquino do Brooklyn, raizaço. O cara era o zelador, faz tudo da parada. E eu dei uma saidinha, encontrei com ele, esqueci o nome dele, cara. Faz mais de 10 anos. Ele vira pra mim e fala assim: "Hey, Lois, your president motherfucking blessed on Obama, man." Sabe daquele jeito? Tipo, cara, sua presidente foi lá e destruiu o Obama. Que a Dilma fez um discurso lá baixando o sarrafo. Ela cancelou uma viagem de estado aos Estados Unidos, um negócio importante pra burro, por causa daquele escândalo, e foi lá e baixou o porrete no Obama. Então é possível que tenhamos, né, mais uma vez um discurso que atrai a atenção do meu querido zelador, né, morador do Brooklyn, morador médio do Brooklyn, que se interessou por aquilo. Né? Vamos ver o que o Porque Barão é um tem discurso que antecede o outro, né? É isso na exato, sequência. um Vai antes ser do Lula outro. e Trump. Vai. Oh my God. Your Oh, president motherfucking blessed on Obama, man.